Qual inversor escolher em 2024? Eu tenho certeza que você que está interessado em instalar um sistema de energia solar ou prevê que vai instalar um sistema de energia solar daqui muito em breve, está se fazendo essa pergunta. É absolutamente normal que você, cliente, tenha essa dúvida e é uma dúvida muito importante. Afinal de contas, o inversor é o ponto central de um sistema fotovoltaico. Ele é o coração de um sistema de energia solar. Então, fica comigo que no vídeo de hoje eu vou explicar não só quais são os melhores inversores do mercado, mas também como você pode questionar o comercial que está negociando esse contrato com você sobre quais são os pontos principais de atenção ao escolher e determinar qual será o inversor escolhido para o seu sistema. Então vem comigo! Da mesma forma que uma fundação para uma casa é um ponto extremamente importante e crucial e que vai fazer com que aquela casa seja segura ou não, o inversor fotovoltaico é um ponto absolutamente crucial de um sistema de energia solar. Isso porque por ele vai passar absolutamente toda a energia gerada pelos módulos e pelas placas solares. Então aqui nós temos um ponto muito importante que você, cliente, deve prestar atenção enquanto negocia com o comercial que está negociando a proposta com você. Antes de falarmos sobre os principais pontos de um inversor e quais são os melhores inversores do mercado, é preciso que você entenda o que é um inversor. O inversor em um sistema fotovoltaico ele tem um papel muito importante, que é converter a energia gerada pelos módulos para que você possa utilizar dentro da sua casa. A energia é produzida pelos módulos em corrente contínua, mas essa não é o tipo de corrente que nós utilizamos dentro das nossas casas. Nós utilizamos a corrente alternada. Então, como o próprio nome diz, o inversor inverte a corrente contínua para a corrente alternada. Então você perceba que sem um bom funcionamento desse inversor, a energia que foi produzida pelos módulos pode ser desperdiçada ou podemos perder boa parte dela se nós não tivermos um excelente equipamento em mãos. Então é exatamente por isso, por ser o coração de um sistema de energia solar, que você deve prestar muita atenção enquanto negocia o seu futuro sistema de energia solar. Ok, Daniel, entendi o porquê eu devo me importar bastante com o inversor e agora eu quero saber quais são os principais pontos que eu devo me atentar enquanto escolho o melhor inversor para minha casa. Beleza, pessoal? O primeiro ponto muito importante é a potência desse inversor, o que é chamado de potência nominal. O que é a potência nominal? Então imagine que você está negociando um sistema de 10 kW pico. Você precisa de um inversor de determinada potência para atingir e converter aquela energia gerada pelos módulos. Então os inversores eles possuem potências determinadas. Então eles começam ali por volta de 3 kW, 5 kW, 10 kW, até chegar a inversores muito grandes. O primeiro ponto de atenção que você deve ter é a potência desse inversor que está sendo me apresentado aqui. Ela atende a quantidade de módulos do meu sistema? E aqui, pessoal, entra um parênteses muito importante quando a gente fala de potência de inversor e que eu preciso que você pergunte pro comercial que trata com você. Qual é o overload desse sistema? E aqui, por favor, não se desespere, é um conceito muito simples. O que é o overload, Daniel? Vou dar um exemplo para ficar mais fácil para você. Eu tô negociando com o comercial e ele me apresentou uma proposta de 15 kW pico, né? A potência total dos módulos ali. E naquela potência eu tenho um inversor de 10 kW, tá? Note que aqui não é kW pico, é kilowatt, que é a potência do inversor. Então você note que eu tenho 15 kW pico de módulo e 10 kW de inversor. Então eu tenho mais potência de módulo do que o meu inversor consegue suportar, porque ele suporta 10. Por que que isso acontece? Então aqui nós entramos no overload, que significa o quê? Eu consigo colocar maior potência de módulos do que a potência nominal do inversor. Isso porque os inversores foram programados para trabalhar com essa potência extra e para você, cliente, o que que isso significa? Significa que você vai passar a maior parte do dia com o seu inversor trabalhando no máximo. Então, se isso for bem dimensionado, para você é garantido uma geração maior e um maior retorno sobre o seu investimento. Então, nesse caso que eu dei para vocês, nós temos aqui um overload de 50%. Daniel, isso é problemático? Não necessariamente, desde que o seu inversor tenha sido projetado para lidar com essa potência de overload. Aqui nós vemos o primeiro ponto crucial, que é: eu preciso de um inversor robusto para lidar
com esse aspecto que vai me gerar mais economia, mais retorno sobre investimento e mais dinheiro no fim das contas. Então, pergunte ao comercial, qual é o overload aqui nessa proposta? Qual é o inversor que você está me apresentando? Você consegue me dizer qual é o máximo de overload que esse sistema aguenta? Você pode me mostrar qual é a diferença entre um sistema com um overload e sem um overload? Então isso vai garantir que você entenda muito mais a fundo a proposta e possa tomar uma decisão muito mais embasada na hora de decidir. Além disso, pessoal, um outro ponto muito importante são tensão e corrente máxima. Calma que não é complicado. Hoje em dia, a gente tem módulos muito potentes no mercado, né? Nós estamos falando aí de módulos que ultrapassam os 700 watt pico. Então são módulos grandes e potentes. Com essa potência grande, ele também produz uma corrente muito alta. Então, para ficar bem simples para você, o que isso se traduz na prática? É preciso que o seu inversor também seja novo, tão novo quanto os módulos que hoje estão no mercado, né? Tenha sido fabricado e projetado recentemente para lidar com essas altas correntes. Porque caso contrário, quando os seus módulos estiverem produzindo na melhor parte do dia, ali por volta do meio-dia, né, com o sol no seu ponto mais alto no céu e gerando a maior corrente, se o seu inversor não for bom o suficiente, não tiver sido projetado para lidar com essas altas correntes, você vai perder energia no melhor momento do dia. Então é muito importante você questionar o comercial, né, se aquele inversor está apto para lidar com essas altas correntes que os módulos de hoje produzem. É uma informação muito simples de verificar, mas que nem todo mundo se atenta e podem vir a pagar um preço caro lá na frente e deixar de aproveitar o máximo que um sistema fotovoltaico pode trazer. Por fim, pessoal, a gente fala aqui de um conceito que é conhecido por muitos, mas que também é muito crucial, que são os MPPTs. Daniel, o que é essa sigla? Vamos lá, pessoal. Maximum Power Point Tracker. Isso significa o quê, Daniel? Não entendo inglês. Na prática, significa o seguinte: eu tenho 5 módulos aqui e 5 módulos aqui, então um total de 10. Se eu tenho 2 MPPTs, o que significa isso? Significa que eu tenho 2 centrais eletrônicas, basicamente, que vão encontrar o melhor ponto ali de geração de energia, né? Por quê? Se eu tiver apenas um MPPT e o módulo mais da direita aqui estiver sombreado, a central eletrônica vai fazer o seguinte: ela vai encontrar o ponto, o denominador comum entre todos os módulos e no fim das contas vai ser o módulo que gera menos. Então, se você tiver apenas um MPPT e um módulo estiver sombreado, significa que todos os outros vão ser prejudicados. Qual é a lição que a gente tira daqui, pessoal? Quanto mais MPPT, melhor. Isso não significa que você deve comprar absolutamente somente por isso. Mas em telhados que possuem sombras parciais, um número maior de MPPTs pode garantir uma maior geração de energia. Então, pergunte ao seu comercial como vai ficar o layout daqueles módulos, quantos MPPTs eu tenho ali para atender os meus módulos. E aqui fica uma dica muito importante que eu vou trazer na lista de melhores inversores, tá, pessoal? Bastante atenção e a gente se vê logo daqui a pouco. Existe uma forma de você ter um MPPT ou uma central eletrônica por módulo, fazendo que um módulo não afete o outro caso esteja sombreado. Então, bastante atenção. Perfeito, Daniel. Entendi sobre potência, entendi sobre overload, entendi sobre tensão e corrente máxima e MPPT. Agora vamos lá. Quais são os melhores inversores do mercado para 2024? Quando a gente fala de top 1 melhor inversor no mercado, é muito difícil não lembrar da Sungrow. A Sungrow, há alguns anos, vem produzindo os inversores mais vendidos no mundo e também os mais instalados, desde instalações residenciais atendendo pequenas casas até enormes usinas. Então eles possuem a grande maioria dos inversores vendidos no mundo, né? Tem uma escala de vendas absolutamente gigantesca, tecnologia por trás disso tudo, então a gente não está falando apenas de nome, existe muita tecnologia embarcada, já possuem muito tempo de mercado, uma garantia muito forte, baixas taxas de falha, então absolutamente um inversor muito sólido, que eu tenho absoluta certeza que se você fizer essa escolha e optar por um Sungrow, você vai ter muita paz, que o seu sistema vai estar em muito boas mãos. Em segundo lugar, nós temos uma opção mais personalizada para clientes que possuem um pouco de sombreamento ou algo mais severo em seus telhados. Nós estamos falando dos inversores SolarEdge. Os inversores SolarEdge, como eu vou falar em um outro inversor daqui a pouco, possuem uma tecnologia muito interessante que mesclam inversores string, ou seja, que foram projetados para receberem vários módulos conectados
em conjunto com microinversores, que possuem um MPPT a cada módulo. Então, existe uma combinação desses dois elementos para garantir que eu tenha o custo-benefício de um inversor string e a performance de um microinversor. Então, a SolarEdge é uma empresa com muito renome no mercado, que possui equipamentos absolutamente excelentes e de primeira linha, que vão garantir que para esses clientes podem sofrer com sombreamento, possuam ali a paz de espírito de saber que o sistema entrega absolutamente o máximo que aquele telhado pode produzir. Quando você se deparar com o SolarEdge, pode ficar absolutamente tranquilo que são inversores de muita qualidade, são uma empresa muito renomada, despacham e vendem uma quantidade exorbitante de inversores mundo afora, então você pode ficar tranquilo que se você precisar de garantia, se você precisar de suporte, o sistema de monitoramento é excelente, então eu não tenho dúvidas de que você vai fazer uma excelente escolha. Em terceiro colocado, pessoal, nós vamos falar aqui agora de um microinversor. Daniel, o que é microinversor? Lembra que eu falei ali atrás que nós teríamos um MPPT por módulo? Exatamente do Enphase que a gente está falando. Quando a gente fala de microinversor, não tem como não falar de Enphase, a maior fabricante de microinversores do mundo, fabricante americana que, para o segundo colocado na produção de microinversores, tem muito chão, é uma distância muito grande, eles já estão na 8ª geração do produto, possuem muito histórico de mercado, e para você que pensa em instalar uma casa completamente conectada com soluções de bateria, carregadores de carro elétrico e um sistema de energia solar, você está absolutamente resguardado com a Enphase. Aqui, para telhados mais técnicos, com muitas águas, sombreamentos parciais durante o dia, os inversores da Enphase vão fazer um espetacular trabalho em geração de energia. Nós temos aqui garantias muito longas, estamos falando aqui de inversores que podem chegar a 25 anos de garantia, o que no mercado é, sem dúvida, um dos maiores períodos de garantia que nós vemos. Então você vai ter essa paz de um equipamento de primeira linha e de primeiro mundo na sua casa por muito tempo. Estão sediados também no Brasil, então você não vai precisar entrar em contato com uma empresa de fora para poder solicitar sua garantia. O suporte é excelente e a equipe deles aqui no Brasil é absolutamente de primeiro mundo para te atender. Então, se você quiser trabalhar com microinversor, esqueça todas as outras e lembre-se apenas de Enphase. Em quarto colocado, pessoal, nós temos também uma das maiores do mundo no quesito inversor. Aqui a gente está falando da fabricante alemã SMA. Junto com a Sungrow, uma das que mais vende inversores no mundo, uma quantidade realmente estratosférica de inversores vendidos, e não é à toa. Equipamentos absolutamente robustos, com muito tempo de garantia, já testados por muito no mercado, desde pequenas usinas até usinas realmente muito grandes, muito facilmente conectados a centrais de bateria, a carregadores de carro elétrico. Então você vai ter o renome e a confiança de um equipamento alemão dentro da sua casa ou do seu comércio, sabendo que aquilo vai trabalhar por muito tempo sem te dar dor de cabeça. Então a SMA se destaca no mercado, não é à toa, e nós temos confiança plena de que se você fizer essa escolha, você vai estar muito bem atendido. Por fim, pessoal, em quinto colocado, um inversor que é um pouco mais voltado para o custo-benefício, mas de forma alguma deixa de ser um produto bom. Nós estamos falando da Sol Planet, uma fabricante que compartilha plantas com a SMA, mas tem um foco mais voltado para o custo-benefício. Então não é um produto voltado tanto para o nicho premium. Com a Sol Planet você vai ter confiança, boa geração de energia, alta eficiência na conversão de energia, né? Como a gente falou anteriormente. Então você vai ter absolutamente tudo isso que nós falamos em todos os inversores anteriores, mas também vai contar com o custo-benefício de um equipamento voltado exatamente para isso, tá, pessoal? Então nós temos muitas distribuidoras ao redor do Brasil que trabalham com esses equipamentos, são equipamentos que já têm muito tempo de mercado e que, se você escolher, tenho certeza também vai fazer um excelente negócio. Com isso em mente, com esses 5 equipamentos que absolutamente não representam tudo que há no mercado, né? Nós temos infinidade de marcas no mercado que trabalham com inversores, mas é muito importante que você, ao escolher o seu sistema de energia solar, pense muito bem. Por quê? Você está fazendo um investimento por muito tempo. Nós estamos falando de sistemas que vão ficar instalados por 30 anos. Então, agora não é o momento de economizar e investir em uma solução duvidosa que você não tem confiança e que pode te
te deixar na mão daqui a pouquíssimo tempo. Uma diferença de 1, 2 ou 3 mil reais agora, quando você dilui nesse período de 30 anos, faz pouquíssima diferença pela paz e pela tranquilidade que um equipamento de confiança pode te trazer. Quando você for negociar um sistema de energia solar, lembre-se do que eu falei aqui agora e vou repetir para vocês. Em primeiro lugar, Sungrow. Em segundo, Enphase / SolarEdge, com soluções ali de microinversores. Terceiro lugar, SMA. E ali, por último, nós temos a Sol Planet. Escolhendo qualquer um desses, eu tenho absoluta certeza que você vai fazer um excelente negócio. O vídeo de hoje fica por aqui, e se você tem qualquer dúvida sobre o inversor que você está cogitando instalar na sua casa, comenta aqui embaixo que eu, pessoalmente, vou te ajudar a tomar essa decisão. Um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!